A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola, Vamos Hablar. Para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades Francês para a terceira idade, Básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. Ela já foi a queridinha dos investidores, mas está sem prestígio. É cada vez menor o valor investido na poupança e a baixa rentabilidade é o principal motivo da queda, segundo os economistas. Silvia começou a fazer investimentos há 10 anos, incentivada pelo pai. Ele colocou uma quantia em uma corretora para que ela aprendesse a gerir o dinheiro. Mas o investimento na poupança começou mesmo foi no ano passado. Depois que eu comprei o meu imóvel, e eu visualizei que eu teria, eu já tinha descapitalizado, eu ia precisar de reformar o imóvel, e aí eu pensei, poxa, agora eu tenho um gasto imediato, eu preciso de liquidez, preciso que esse dinheiro não esteja preso em nenhum investimento. Então aí sim eu comecei a investir todos os meses na poupança. Mas agora ela pretende estudar o mercado e investir em outras opções mais arriscadas. Para mim, poupança ela não é exatamente um investimento. Poupança é só para você não perder o seu dinheiro, não perder com a inflação. Uma pesquisa do Banco Central mostra que a poupança perdeu fôlego em 2014. No primeiro semestre deste ano, a aplicação foi 66% menor do que no mesmo período do ano passado. Então, onde será que as pessoas estão investindo aquele dinheirinho que sobra no fim do mês? Na verdade, eu guardo em casa. Eu nem me dou o luxo de levar ao banco, né? Aquele tradicional cofrinho quanto é moeda. Não sobra não, pô. Dinheiro é curto. A quanto pagar as contas. Em junho deste ano, foram aplicados na poupança cerca de 3 bilhões de reais. No ano passado, a população fez mais investimentos, cerca de 9 bilhões. Este economista explica por que houve queda das aplicações. Os dois principais fatores atuais que impactam nisso são o aumento da inflação e o aumento da taxa de juros. No caso da inflação, como a maior parte do rendimento da poupança é conhecido antes, né, que ela rende 0,5% mais taxa referencial de juros, TR, com o aumento da inflação, essa rentabilidade em termos reais acaba ficando menor do que no ambiente com inflação mais baixa. E no caso das taxas de juros, isso faz com que outras aplicações financeiras se tornem mais atraentes que a caderneta de poupança. A poupança é uma boa opção para quem precisa de dinheiro imediato, já que ela não rende muito como ações e letras do Tesouro. Por isso, sempre é importante analisar o seu objetivo e escolher o melhor tipo de aplicação. Por exemplo, aplicações que seguem a taxa básica de juros, a taxa Selic. Dependendo do prazo, com o imposto de renda menor, essa rentabilidade acaba ficando maior que a da caderneta de poupança. E o Plano Real completou 20 anos de circulação em 2014. Hoje nós vamos falar sobre os impactos deste plano na economia e no salário do brasileiro. E sobre este assunto eu agora converso com o economista Renan Wirfel, que está aqui no nosso estúdio para nos dar essas explicações. Renan, o Plano Real, 20 anos, qual o balanço que você faz? Quando surgiu, pelo menos, a gente tinha uma impressão que seria uma moeda forte, que seria realmente, inclusive com o dólar, aquele negócio de 1 por 1, e todo mundo achando que a inflação ia acabar, e depois de 20 anos a gente não vê muito bem isso mais, né? Qual o seu balanço que você faz? O Plano Real ele veio com a ideia assim, de revolucionar a nossa economia, porque a gente teve antes dele diversos planos que foram lançados ano após ano, e que não deram certo, que não tinham um lastro que conseguiu durar para o futuro, né? Uhum. E o Plano Real ele veio, na verdade, com essa diretriz bem definida, que era enfrentar a inflação, a hiperinflação que a gente vivia. E, além disso, ele usou esse instrumento com câmbio, deixando 1 por 1, para fortalecer realmente a moeda, para dar poder de compra para o Brasil perante os outros países. Só que isso aí já foi descartado muitos anos atrás, a questão do 1 por 1, porque não tinha como viabilizar, que estava acabando prejudicando a nossa indústria aqui dentro do país, que o preço ficava muito alto para vender lá para fora. Uhum. Agora, a gente não pode dizer que não foi um sucesso esse plano. Esse plano aí durou 20 anos, diferente de todos os outros planos que vieram antes. E assim, ele conseguiu dar estabilidade para a nossa economia, conseguiu dar um poder de compra para as pessoas, para as famílias, ter condição de fazer um planejamento, de investir, de comprar.
E assim, a gente vive um momento de instabilidade, um dos piores momentos, eu diria, do Plano Real. Agora, longe de que ele esteja a ponto de acabar, de ter que ser feito um novo plano, como se fazia antigamente. Então, assim, isso está fora de cogitação. Hoje em dia não se fala sobre isso, isso está fora. Agora, o Brasil tem que fazer o dever de casa de trabalhar em cima dos pontos, dos pilares que ele tinha quando surgiu, para conseguir voltar e manter essa estabilidade por muitos anos. Né? E um dos motivos que ele foi criado, né, foi de realmente acabar com a inflação. E a gente estava conversando até um pouco antes da entrevista, isso não está acontecendo no momento atual. A gente está com uma inflação muito grande. Aliás, na sua opinião, a inflação até maquiada pelo governo, né? Na verdade, assim, a nossa inflação ela está muito abaixo do que foi antigamente, antes do Plano Real, que a gente até falava que era hiperinflação. Dentro do mesmo dia ou de um dia para o outro, os preços mudavam muito e o salário das pessoas demorava. Continuava o mesmo. E aí as pessoas não tinham condição de fazer as compras nem se planejar. Mas assim, a nossa inflação hoje, ela tá no teto da meta estipulada pelo governo, que está lá em torno de 6%, 6,5%, o que a gente pode considerar uma inflação elevada para os padrões do Plano Real desses últimos 20 anos. E o governo está fazendo aí de tudo para conseguir segurar isso, elevando juros, tirando dinheiro, tirando moeda em circulação no mercado, para conseguir travar essa inflação que vem sendo um movimento de crescimento. E a gente tem expectativa aí que eles consigam segurar, até porque esse é ano de eleição, e ano de eleição tem muito preço aí que está represado, que eles estão segurando, e aí acaba influenciando nesse valor final da inflação, que às vezes a gente na economia acaba sentindo mais no dia a dia do que esse número que sai, né, que é divulgado. Eu gostaria que você colocasse para a gente, no Economês, a gente sempre tem os economistas com os termos mais técnicos e o Economês para que as pessoas possam entender melhor. Quando foi lançado o Plano Real, a gente volta naquela questão, o plano é muito forte, a moeda brasileira se tornou forte, você pode viajar, você pode comprar mais, né, principalmente com relação ao dólar. Como que se dá isso? Por exemplo, por que a nossa moeda sempre ela tem um valor diferente e às vezes prejudicial a gente, no caso de viagens, no caso de compras no exterior? E como que se dá essa valorização da moeda do Plano do Real que a gente está falando com relação a outras moedas fortes no mundo? Na verdade, assim, a gente tem, por convenção mundial, isso aí, assim, da sociedade capitalista, que a moeda padrão é o dólar. Então, tudo parte em comparação ao dólar. Tanto é que assim, o real tem um valor comparado ao dólar, o euro tem um valor também comparado ao dólar, todas as moedas japonesas, todas têm um valor, é como se fosse um referencial. Agora, sim, o que o governo fez lá quando lançou o Plano Real, ele colocou um por um. Agora, para a gente ter essa condição de ser um por um real ser um dólar, o governo tem que bancar essa diferença, na verdade. Não é nem ter que bancar, ele tem que ter esse recurso, essa moeda guardada para ele, para caso tenha que se desfazer desse dinheiro, a pessoa tem que se desfazer, ela tem a capacidade de repor isso em dólar. Então, assim, muitas empresas de fora investem aqui no país, só que eles têm que ter a condição de saber que se eles precisarem buscar esse dinheiro de volta, o governo vai ter em estoque moeda internacional, no caso o dólar, para conseguir repor. Então, assim, acaba que é um instrumento para tu trabalhar a economia. Assim, o governo usa isso muito, sim. Ele compra ou vende dólares. Na verdade, essas variações que a gente tem no valor do real perante ao dólar são sempre em cima de compra e venda. Compra e venda de dólar. Então, assim, a gente sempre escuta falar que o governo comprou mais dólar. Então, assim, ele comprou mais dólar, ele tá fazendo um instrumento para... Aí ele vai... Depende do momento. Se ele quer liberar um pouco a nossa economia, ele vai valorizar o real. E aí vai ter a condição das pessoas poderem comprar lá fora, poderem viajar mais. Só que aí isso ele acaba prejudicando a indústria que produz aqui dentro do Brasil e vai vender lá fora, o preço vai ser mais baixo, ela vai receber menos em real. Então é um instrumento, na verdade, assim, que é utilizado na economia para delimitar os rumos aí mesmo do planejamento. Tá certo. Renan, muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou, mas volte mais vezes para nos dar dicas de economia aqui. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. E depois do intervalo tem mais informações para você. A gente volta já.